junto ao pastor Augusto Braine e o conselho da igreja de Alto Branco. Sem dúvida, um testemunho que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Como o pastor Braine falou, nós não lutamos contra a providência, nós a abraçamos e pedimos a graça de fazer isso fielmente. Abram suas Bíblias, meus irmãos, em Mateus capítulo 16. Acho que não foi combinado. Mateus 15 é uma leitura continuada. Mateus 16, a partir do versículo 13. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Nós faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 23. Essa é a palavra do nosso Deus. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Podemos sentar. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor iluminação para esse culto. Senhor Deus, Criador, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado por esse culto, ó Deus, tão simples, tão contundente, tão certo de que o Senhor está aqui. É a convicção que temos de que a Tua palavra agora, ela não é meramente humana, não é uma mensagem minha ou de qualquer outro mensageiro, senão do próprio Cristo falando conosco. É isso que nós rogamos agora e cremos tanto, por isso falamos, sabendo que aqui já há crentes que precisam ser edificados pelo Teu Santo Evangelho, mas possivelmente aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo, que estão aqui e que precisam desse mesmo Evangelho para serem salvos pela Tua graça maravilhosa. Usa-me, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Você já teve algum imprevisto de viagem? Talvez não na viagem em si, mas certamente na preparação para a viagem. Como o pastor Brian colocou, nós chegamos hoje de manhã dos Estados Unidos, e depois você pode perguntar para minha esposa, que certamente trabalhou muito mais do que eu na preparação para essa viagem, basta ver o número de malas que nós trouxemos, do que foram alguns imprevistos na preparação
para a viagem. E houve um imprevisto grande no que diz respeito ao documento da Sofia, nossa filha mais velha, o passaporte. Vocês sabem que numa viagem internacional o passaporte é fundamental. É um documento de identidade com foto que dá então o direito a uma pessoa a entrar no país, sem contar às vezes a necessidade de visto, para que aquela pessoa então esteja devidamente autorizada a pisar no solo de qualquer país. Então mandamos a documentação para um consulado em Atlanta, que era o mais próximo de onde nós morávamos, e isso faltavam algumas semanas. Nós somos pessoas responsáveis, podem acreditar, mas ficou aquele imprevisto em cima da hora. Recebemos o documento, o envelope, já chegou, abrimos? Não chegou ainda, documento preenchido errado, tem que mandar de novo. Fomos lá, mandamos e tal, e apreensivos e nada, até que falamos, temos que ir para o consulado, não vai dar tempo de chegar. Fomos, só podemos ser atendidos com hora marcada, corremos o risco, chegamos lá, mostramos a documentação, enviamos por correio, não chegou ainda, vamos viajar semana que vem. E aí Deus abriu a porta, lá no consulado mesmo naquele dia, eles fizeram tudo em algumas horas. Também teriam que enviar pelo correio, o que também não daria tempo, mas Deus graciosamente usou um funcionário lá para nos dar o passaporte naquele momento. Consulado bem brasileiro mesmo, né? Porque o funcionário disse assim para a gente, vai tomar um cafezinho e volta para receber o documento agora. E aí nós recebemos o passaporte da Sofia e hoje estamos aqui. Um documento de identidade fundamental para que a nossa viagem fosse bem sucedida. Se nas nossas vidas pessoais nós precisamos dos nossos documentos de identidade, quanto mais uma igreja que está começando precisa saber qual é a sua identidade. A maioria das pessoas aqui sabe o que é ser presbiteriano. Ora, nossa identidade é presbiteriana. Mas vocês também sabem que não basta dizer que alguém ou uma igreja é presbiteriana, principalmente num contexto de muita confusão a respeito do que é ser presbiteriano. Então esse texto aqui, em Mateus capítulo 16, ele vem nos dar essa identidade da igreja. É aquilo que nós entendemos a respeito do que é ser de fato a noiva de Cristo aqui na terra, enquanto Ele não vem nos resgatar de uma vez por todas. Se você olhar para o contexto que nós lemos aqui, Mateus 15 foi lido, e já mostra então aquele conflito que Jesus estava tendo com a liderança espiritual da época. E nós precisamos então colocar que era uma liderança espiritual religiosa, de um judaísmo falso, pois o judaísmo verdadeiro estava nesse momento de transição se transformando naquilo que nós chamamos cristianismo. O judaísmo que começa, vamos dizer assim, lá nas páginas do Antigo Testamento, com as revelações e as profecias e as promessas de Deus, o judaísmo verdadeiro, ele em Cristo Jesus se torna então essa verdadeira religião que é baseada no Evangelho, que é o cristianismo. Mas vocês percebem então aí no comecinho do capítulo 16 que Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus diz no versículo 11: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Uma igreja que está começando, ela vai ser tentada a não tomar cuidado com a religiosidade, com aquilo que
parece agradável a Deus, parece de acordo com tradições humanas, mas que muitas vezes não são bíblicas. Eu gostaria então que os irmãos da igreja litorânea, os irmãos aqui da igreja de Alto Branco e outros tantos de outras igrejas entendam que a identidade da igreja, ela se encontra somente, exclusivamente na pessoa de Cristo, na autoridade de Cristo e na obra de Cristo. Nós vamos lidar aqui com aquilo que é presbiteriano, fiquem tranquilos. Mas antes de ser presbiteriano, você precisa entender que a identidade da igreja a qual você faz parte é baseada exclusivamente na pessoa, na autoridade e na obra de Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler mais uma vez os versículos 13 a 17. Aqui nós temos a identidade da igreja na pessoa de Cristo. Vejam só. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos então uma declaração da pessoa de Cristo. Nós vemos Jesus Cristo então fazendo muitas obras, pregando o Evangelho até esse momento, gerando conflito com a autoridade eclesiástica da época. E aqui, naquela cidade específica, ele faz uma pergunta para entender o que está acontecendo em relação ao conhecimento das pessoas a respeito dele. Quem as pessoas dizem que eu sou? E as respostas são as mais estapafúrdias possíveis. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Se você olha para uma leitura rápida, você vê aqui que as pessoas acreditavam em algum tipo de reencarnação. Esses profetas estavam mortos. João Batista tinha acabado de morrer. E olhavam para Jesus e conseguiam, de alguma maneira, interpretar que ele era a reencarnação de um profeta passado. Talvez por uma má interpretação do Antigo Testamento, claramente, ou por algum misticismo maluco. Eu pergunto a vocês, será que existe essa loucura a respeito de quem é Jesus hoje em dia? Num país como o Brasil, numa região como o Nordeste, num lugar como João Pessoa? Ora, eu já vi aqui que nessa rua existe um centro espírita, um local muito preparado para receber o Evangelho. Assim nós cremos que acontecerá. Mas se você for conversar com alguns daqueles espíritas, talvez a própria liderança, apesar de todas as maluquices espirituais que eles vão testemunhar a respeito da fé deles, você pergunta para eles quem é Jesus, eles não vão negar Jesus Cristo. Eles vão ter uma explicação, não de acordo com o Evangelho, de quem Jesus Cristo é. Mas é maluquice, porque não diz respeito àquilo que Jesus é a partir das Escrituras. Olha, eu tenho certeza, não vi ainda, que em João Pessoa deve haver um grande templo da Universal do Reino de Deus. Em várias capitais existem esses templos. E você sabe que naqueles templos o slogan é: Jesus Cristo é o Senhor. Eles conhecem a Jesus? Entre em uma Universal do Reino de Deus.
para ver se aquele slogan corresponde com aquilo que o Evangelho nos diz. Então percebam que essa ideia mística de quem Jesus era, não era restrita àquele tempo, mas continua hoje e continuará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso fica evidente num período como esse, dezembro, final do ano, onde pessoas que nunca se lembram de Jesus Cristo durante o ano inteiro, ainda acham que é o aniversário dele nesse mês. E você olha para os presépios e você olha para tanta imagem, tantas ideias a respeito de Cristo, e a conclusão óbvia que nós chegamos é: essas pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Daí uma razão, se você não entende ainda, para a existência de uma igreja numa cidade, num bairro. Quantas pessoas nesses prédios não rejeitam o nome de Jesus Cristo, mas eles não têm a menor ideia de quem é Jesus de fato. É fácil então olharmos para esses desesperados que não conhecem a Jesus Cristo e vermos a necessidade que eles têm do Evangelho. Mas e dentro da igreja? Será que nós conhecemos a Cristo? É por isso que Jesus aqui então, perguntando quem as pessoas diziam que ele era, agora pergunta: mas vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então traz uma resposta maravilhosa. Acertou na mosca. Foi até elogiado por Jesus Cristo. E aí nós olhamos para a igreja e nós perguntamos: presbiteriana, batista, qualquer denominação, será que nossas igrejas realmente conhecem a Jesus Cristo? Talvez você pense assim: eu preciso conhecer apenas um pouco de Cristo, eu já estou garantido. Tudo bem, mas o conhecimento de Cristo, ele não pode ser meramente básico. O conhecimento de Cristo, ele não pode ser meramente uma resposta confessional, como os nossos catecismos vão trazer a respeito de quem é Jesus. Talvez alguém lhe pergunte a respeito de Jesus e você dê a essa pessoa não apenas uma resposta, mas uma aula plena das duas naturezas do Redentor. Ele é Deus e homem. E você consegue se aprofundar um pouco mais nisso e a pessoa fica impressionada com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu conhecimento. Mas você vai para casa e você não conhece a Jesus Cristo profundamente. Eu digo para você, não adianta na sua caminhada cristã memorizar o catecismo se você parar meramente nesse tipo de conhecimento. O conhecimento glorioso de que Jesus Cristo é Deus homem, de que Ele de fato nasceu, foi encarnado, cresceu, esteve no nosso meio, fazendo tudo isso que nós estamos vendo aqui, não pode ser meramente um conhecimento histórico, factual, mas tem que ser um conhecimento de intimidade. E eu pergunto aos homens presentes hoje aqui, crentes no Senhor Jesus Cristo: vocês amam a Jesus Cristo? Vocês são apaixonados por Jesus Cristo? É mais fácil para as mulheres dizerem que sim. Mas homens, cabra-machos da Paraíba, do Nordeste, serem apaixonados por Cristo? É esse o conhecimento que nós devemos ter. Ser de fato aquele a quem nós recorremos em todos os momentos, aquele com quem nós temos plena intimidade. A igreja, então, não é meramente para aqueles que estão fora, sem conhecimento algum de Jesus, mas também para aqueles que estão dentro. E esse conhecimento é tão maravilhoso
que mesmo na eternidade, quando estivermos face a face com Ele, nós não o conheceremos totalmente, mas ali, sem mais pecado algum, continuaremos conhecendo-o cada vez mais. Se é isso que você deseja para a sua vida, para o seu destino, então entenda que isso já começa agora. Isso já começa agora dentro da igreja. Aqui nós temos então a transição dessa identidade da igreja na pessoa de Cristo para a sua autoridade. E o versículo 17 então é ao mesmo tempo essa identidade perfeita, ok? Porque Jesus confirma a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Basta lermos a antiga aliança toda, está lá então a promessa do Messias. Tu és aquele prometido. Mas Jesus fala: bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você quer conhecer a Jesus Cristo? Isso só é possível por meio da soberana revelação de Deus. É impossível conhecermos a Cristo e, portanto, termos uma verdadeira identidade de igreja cristã sem as Escrituras. É impossível. Pedro não responde porque ele sabia mais do que os outros. Pedro não responde porque ele era ousado e deu um chute ali que acabou sendo então confirmado por Cristo. Sim, Pedro tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, mas ali o Espírito Santo então, dado pelo próprio Pai, revelou a Pedro, como ele revelou a cada um de nós, por meio das Sagradas Escrituras, que aquele homem judeu de 2000 anos atrás era de fato Deus andando no meio do seu povo. Você crê nisso? Se você crê nisso, o quanto essa revelação autoritativa faz parte da sua vida, não só para o conhecimento de Jesus Cristo, mas para todas as decisões que você toma. Quando a gente fala sobre entender a vontade de Deus, nós muitas vezes nos tornamos místicos, como os outros que não conhecem a Cristo, tanto quanto nós conhecemos. Sim, você não tem mais a confiança no horóscopo que você tinha antes, mas você trata outras coisas como se fossem então o sinal de Deus para a sua vida, e a palavra de Deus é esquecida. A autoridade então dessa palavra, da revelação de Deus, é aquilo que nos dá a verdadeira identidade da igreja. E Jesus continua. Ele fala então, a partir dessa confirmação da resposta de Pedro, que essa autoridade então não se encontra em Pedro, mas no próprio Cristo. Ou nós poderíamos dizer que essa autoridade se encontra naquilo que Pedro professou, e sobre isso então Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Esse texto é fundamental para um país como o nosso. E você não precisa responder agora, você pode pensar um pouco mais sobre isso. E se você já tiver uma resposta pronta, pense um pouco mais sobre isso, para ver o quanto você precisa conhecer sobre esse assunto. Nós estamos num país extremamente católico romano. Eu estava no catolicismo romano. O Espírito Santo me tirou dali com poder e graça. Mas minha família toda, praticamente, continua ali. Morei no Piauí durante muitos anos, onde 85% da população se declara católica romana, praticante. Se eu não me engano, aqui na Paraíba, a porcentagem é 70%, talvez um pouco mais, de pessoas que se declaram católico-romanas. Talvez até praticantes também, não apenas nominais. Não apenas que colocam seus presépios nessa época do ano. A grande pergunta que eu faço é: o
catolicismo romano pode ser considerado uma igreja menos pura? Ou, olhando para as Escrituras, nós devemos declarar que o catolicismo romano é uma falsa igreja? Se tornou uma sinagoga de Satanás com o passar dos anos, com a negação do Evangelho e da graça de Deus. E hoje continua, então, indo pelo mesmo caminho. Esse texto é importante porque, quando você olha para o catolicismo romano e a sua interpretação desse texto, nós vemos que, a partir daqui, a autoridade daquela instituição é completamente frágil, fragilizada, porque eles entendem que Jesus Cristo está dizendo que ele edificaria a sua igreja em cima ou sobre Pedro. Um bom católico romano vai dizer que Pedro foi o primeiro papa. E quando você ouvir alguém dizendo isso para você, você aproveita e diz: então o primeiro papa foi casado. Não tinha celibato naquela época, então. Pedro tinha uma sogra. Como é que ele pode ser o primeiro papa e ele era casado? Então o celibato entra na igreja como uma heresia mais tarde. E assim vai o catolicismo romano de inconsistência em inconsistência, deixando brasileiros ainda cegos e sem o conhecimento verdadeiro de Cristo. É muito mais do que um erro do crucifixo, de ter ali ainda a pessoa de Cristo presa a uma cruz. E nós evangélicos dizemos: não, aquilo está errado. Ele saiu da cruz, ele ressuscitou, é mais do que isso. A base toda é corrompida. E basta o bom senso para nós entendermos que é impossível que Jesus Cristo edifique a sua igreja sobre homens caídos. É por isso que eu abraço com tanta alegria e confiança no trabalho como esse. O trabalho não depende de mim, o trabalho não depende do pastor Augusto Braine, o trabalho não depende do conselho da igreja de Alto Branco, o trabalho não depende de vocês, o trabalho depende exclusivamente de Cristo e do seu Santo Espírito e da autoridade da revelação da palavra sobre as nossas vidas. Ele vai nos usar, sem dúvida alguma. Ele nos chama para isso. Mas nós entendemos então que essa autoridade é aquela pela qual Jesus Cristo pode dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Augusto já orou assim hoje. É algo que é bem conhecido de todos nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas honestamente, quando você ouve isso, quando você lê isso, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Deixa eu te ajudar nessa imagem. É uma imagem defensiva ou uma imagem de conquista? Mais uma vez, isso é fundamental para uma plantação de igreja. Uma plantação de igreja, ela representa claramente isso que Jesus Cristo está dizendo. Quando nós olhamos para essa expressão, muitos evangélicos ainda entendem assim, que a igreja está resistindo aos ataques do inferno, e nós estamos aqui segurando as portas, e o inferno não vai entrar. Essa imagem é falsa. Pois quem está segurando alguma coisa é o inferno. E se a igreja presbiteriana litorânea representa alguma coisa, é esse arrombamento, mais uma vez, de uma porta do inferno aqui nesse lugar, onde pessoas ainda estão presas às trevas do catolicismo romano, ou do espiritismo, ou da universal do reino de Deus, ou a qualquer outro tipo de cegueira. Mas o evangelho vai de bairro em bairro, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, de mundo em mundo, não precisa ir para outro planeta.
mas dá vontade de dizer que se houvesse alienígena, até eles não existiriam. Só existem humanos, criados à imagem de Deus. E eu espero que isso me motive o tanto quanto me motiva. Que esse trabalho representa, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: o mundo, as nações me foram dadas por herança. Cravemos a nossa bandeira da igreja verdadeira, da identidade cristã dessa igreja, também, e mais uma vez, nesse lugar. A identidade da igreja na autoridade de Cristo significa agora um tipo de eclesiologia. Você pode dizer assim: então isso está acontecendo em todos os lugares onde uma igreja é plantada. Sem dúvida. Igrejas mais puras, menos puras. Mas o conhecimento então da pessoa de Cristo e da sua autoridade nos levam ao entendimento de que nós não somos presbiterianos por acaso. Nós não somos presbiterianos porque nós gostamos mais de João Calvino ou Knox do que outros do passado, que é uma tradição mais intelectual, e como eu sou classe média alta, eu me identifico mais com ela. Nós somos presbiterianos e devemos ser porque isso é bíblico. E sim, nós vamos estudar isso aqui. Não precisamos ter medo disso. Se ser presbiteriano no que diz respeito à autoridade eclesiástica e a sua função ou a sua eclesiologia, outras denominações que são igrejas verdadeiras e que não são presbiterianas não são tão bíblicas assim. Precisam se arrepender. Assim como nós precisamos nos arrepender de sermos muitas vezes presbiterianos no papel, mas não na prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo, então, fala para Pedro no versículo 19 que ele daria as chaves do reino dos céus para ele, e o que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, o que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Isso não é gibi da turma da Mônica. Qual é a imagem de Pedro no gibi da turma da Mônica? Um velhinho com uma chave, deixando pessoas entrarem ou não no céu. Essa imagem ela é bem comum, não só nos gibis, mas talvez na cultura popular de um cristianismo mais abrangente. Não é isso que a Escritura está nos ensinando. O que a Bíblia aqui nos ensina é aquilo que nós conhecemos como a doutrina das chaves, onde não apenas Pedro, mas todos os apóstolos recebem essa autoridade de abrir ou fechar o reino dos céus, e uma vez que a era apostólica se encerra, então, essa continuidade ou essa substituição da autoridade das chaves dos apóstolos se encontra no presbiterato. Se encontra em homens que são separados por Deus para, de acordo com a sua autoridade, abrirem ou fecharem o reino dos céus. E nós teremos um exemplo disso hoje aqui. Haverá batismos hoje aqui. O reino dos céus estará sendo aberto para essas pessoas. E nós temos aqui famílias sendo recebidas que já foram batizadas, que já são de outras igrejas e estão sendo transferidas para essa, para fazer um trabalho aqui, então, conhecido, o Evangelho expandido. Uma demonstração de que nós respeitamos a autoridade de Cristo na igreja, pela autoridade de outros presbíteros e outras igrejas locais. Veja como é maravilhoso tudo isso, não meramente uma tradição, uma burocracia, mas algo que a Bíblia nos ensina a respeito da identidade da igreja verdadeira. E quando nós falhamos nisso,
somos chamados ao arrependimento também. Várias famílias serão recebidas hoje. Minha esposa e meus filhos não serão oficialmente, assim como a família do Edmilson e da Andressa não será, não só porque eles não estão aqui, mas porque cartas de transferência ainda não foram enviadas. E nós podemos dar um jeitinho brasileiro, nós podemos dizer, mas você recebeu de qualquer jeito, vamos fazer uma grande festa. Não, porque pelas Escrituras nós entendemos que todas essas questões representam a autoridade de Cristo dentro do presbiterato. Louvem a Deus hoje, porque mesmo distantes fisicamente, presbíteros estarão como que presentes aqui, na maior parte do tempo, para pastorearem e serem líderes e autoridade nesta congregação. Isso é maravilhoso. E nos dá esperança plena de que estamos, de fato, arrombando as portas do inferno, que não poderão prevalecer contra a sua igreja. Mas o versículo 20 parece anticlimático. Nós estamos aqui, então, querendo conquistar João Pessoa para o Senhor Jesus Cristo, e ele diz no versículo 20... Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse que seria o Cristo. Peraí, mas a plantação de igreja, a gente tem que sair por aí, tem que ir no centro espírita, tem que ir na Universal, tem que ir lá onde está dando a missa, tem que ir em todos os lugares onde Cristo é falsamente conhecido, onde ele não é conhecido de jeito algum, e mostrarmos para eles quem é o Cristo. Parece anticlimático, mas não é. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando aqui o que é o verdadeiro evangelismo. O Senhor Jesus Cristo está nos mostrando aqui que a urgência da missão depende dele e não de nós. Nós veremos já por que é que ele deu essa advertência. E talvez você pense assim, mas pastor, eu só preciso abrir a minha boca. Na verdade eu me sinto mal todas as vezes que eu sou desafiado a sair por aí evangelizando e eu não faço isso. Meus queridos irmãos, nem Jesus Cristo, nem eu estamos tentando desanimar você a respeito do que é o testemunho da sua fé para outras pessoas e talvez por meio disso elas virem ao conhecimento de Cristo. O que Jesus está mostrando aqui, principalmente para uma plantação de igreja, é que evangelização ou a conquista de território depende da autoridade dele e da forma como ele determinou que isso aconteça. Basta você continuar lendo o texto. E aqui nós chegamos então a essa característica da identidade da igreja na obra de Cristo. Imagina se todos os discípulos ali, inclusive Pedro, começassem a obra de evangelização a partir daquele momento. Eles estavam tão empolgados para conquistar o mundo para Cristo, que sairiam do jeito que estavam ali. Vamos ler então agora, versículos 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro havia acabado de responder quem Jesus era. Tirou 10 na prova. Confissão de fé perfeita. Como veremos aqui, daqui a pouco, uma confissão de fé, uma profissão de fé também. Mais uma vez eu lembro, não basta sabermos as respostas. Não basta conhecermos a Cristo pela metade. Não basta sabermos quem é a sua pessoa e não entendermos plenamente qual foi a sua obra. Isso vai trazer à igreja uma urgência na evangelização capenga que vai mais atrapalhar do que ajudar. Em outras palavras, precisamos nos preparar muito para que o conhecimento de Cristo seja levado realmente de forma íntegra e bíblica. Pedro, a quem foi revelado que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte, e o verbo é muito forte, e começou a reprová-lo. Pense comigo. Se você diz para alguém assim: você é o Messias, o Filho do Deus vivo, logicamente você vai reprovar aquela pessoa. Você vai ser tão ousado que você vai puxar ela para o canto e vai dizer assim: você pode até ser o Messias, mas isso que você está dizendo não corresponde aos fatos. Você sabe quantas vezes nós fazemos isso diariamente em nossas vidas? Jesus, o Senhor é soberano, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, mas isso que está acontecendo na minha vida não corresponde aos fatos. Ouvi hoje o pastor Paulo Brasil pregando, na verdade foi no momento da escola dominical, quando ele disse, se não me engano, ele citou John Owen, falando que se John Owen tivesse a sabedoria de Deus, ele gostaria então de estar exatamente na mesma situação em que ele estava naquele momento. Ou seja, ele não mudaria absolutamente nada que havia acontecido, porque aquilo diz respeito à sabedoria de Deus, à sua soberania, aquilo que é de fato bom, agradável e perfeito a respeito da sua vontade para nós. Cristo fala para os discípulos aqui o evangelho puro e simples. Para eles ainda era futuro, que Jesus deveria então ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas e ser morto. Provavelmente nós puxaríamos Jesus de lado e o reprovaríamos. Mas vejam que quando Pedro faz isso, ele está reprovando a Jesus de forma completa. Jesus disse que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: não vai ressuscitar coisa nenhuma, porque para ressuscitar tem que morrer. Para ressuscitar tem que sofrer na mão dos escribas. Para ressuscitar tem que ser cuspido, maltratado, receber uma coroa de espinhos. Você realmente conhece a Jesus Cristo? Você realmente entende que faz parte do Evangelho e da identidade da igreja verdadeira não apenas crermos em Cristo, mas padecermos com Ele? Pastor Brian está certo. Eu e minha família tivemos muitas bênçãos agora em 2019. Mas vocês não sabem os sofrimentos que nós tivemos.
E se eu tiver que ser bem honesto com vocês, se alguém me perguntasse assim, você como pai de família, faria o que você fez nesse ano de 2019 de novo? E eu, na minha carne, diria, lógico que não. Eu não quero sofrer desse jeito. É lógico que não. Eu não quero colocar a minha família em situações assim. Eu disse para o pastor Brian, se 2019 não tivesse acontecido exatamente como aconteceu, eu não estaria aqui hoje. Jesus deixa claro para nós que Ele ressuscitaria. E isso é tão importante no centro da identidade da igreja, que Ele fala para Pedro, arreda Satanás, tu és pedra para mim de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O nosso grande objetivo aqui na Igreja Presbiteriana Litorânea, principalmente enquanto plantação de igreja, mas obviamente depois e sempre, é cogitarmos e agirmos de acordo com as coisas de Deus, de acordo com a autoridade das Escrituras, de acordo com a pessoa e a obra bendita e completa do Senhor Jesus Cristo. E quando cogitarmos das dos homens, mesmo que isso signifique presbiterianismo tradicional, que o Espírito Santo chegue para nós e diga, arreda Satanás, vocês são pedra de tropeço, presbiteriano. E não é isso que eu quero para a minha igreja. Como é que você sabe que você está em Cristo e que por isso você vai para o céu? E que você vai herdar novos céus e nova terra? Teoricamente, nós não precisávamos do passaporte brasileiro da Sofia. Caso tivéssemos que ir para o plano B, ela poderia entrar no Brasil com o passaporte americano dela. Ela é cidadã americana porque nasceu lá. Mas isso ia gerar uma confusão tão grande, mas tão grande, que nós nos esforçamos para ter o passaporte brasileiro. Havia um jeitinho para entrar no Brasil, sem passaporte. Não tem jeitinho algum para você fazer parte do reino dos céus, se não entender que a sua identidade pessoal e a identidade da igreja se encontram exclusivamente na pessoa, na autoridade e na obra de Cristo. Que Ele nos ajude a sermos uma igreja fiel. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque todas as doutrinas nas quais cremos procede da Tua palavra e não daquilo que nós achamos ou do que homens no passado pensaram a respeito da Tua vontade. Guia-nos, Senhor, para representarmos nessa igreja presbiteriana litorânea cada vez mais aquilo que a Tua palavra diz a respeito do que é sermos verdadeiramente a noiva de Cristo, que invade territórios que já pertencem a Jesus Cristo e que confiantemente garante que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a ver agora na recepção desses membros, principalmente naqueles que recebem o sacramento do batismo nessa noite, o Teu poder maravilhoso, conquistando sem qualquer defesa. Em nome de Cristo,
Nós oramos e agradecemos. Amém.